Olá, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Chegamos agora ao capítulo 18 e o verso 1. Versos 1 a 8, para começar. Lendo então a palavra de Deus, então ele, no caso Jesus, ele contou-lhes uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar, dizendo: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com ninguém. Mas na mesma cidade havia uma viúva que ficava indo a ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse a si mesmo: mesmo que eu não tema a Deus, nem me importe com ninguém, todavia, como esta viúva vive me amolando, vou fazer-lhe justiça para que seu vir infindo não termine de me desgastar. Então o Senhor disse: ouçam o que o juiz injusto disse. E Deus, então, não fará ele justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, mesmo sendo paciente com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que achará a fé na terra? Como diz o outro, aquela mulher era tipo chata. Mas às vezes é o jeito que ela achou de ser atendida. E o juiz acabou, por questões meramente pessoais, não porque ele queria ajudar a mulher, mas simplesmente, pessoalmente, ele queria ficar livre dela, então ele atendeu. Agora, Jesus faz o contraste. Se um juiz injusto daquele tipo acaba atendendo, então calcule o nosso Pai Celestial. Agora, quando aqui no verso 8 diz depressa, acho que nós havemos de entender que a depressa de Deus nem sempre parece tão depressa para nós cá embaixo. Está aqui, no entanto. O que acontece é que nem sempre a gente vê o que Deus faz. Quer dizer, Deus às vezes pode já ter feito justiça, só que a gente não está vendo. E não está acontecendo do jeito que a gente queria. E, portanto, a gente acha que nada aconteceu. É que o tempo de Deus, obviamente, não é igual ao nosso. Isso me faz lembrar do velho Zacarias, o pai de João o Batizador. O anjo chega a ele e diz: olha, a tua oração foi ouvida. Não é? Ele já estava muito velho, ele tinha parado de orar fazia décadas, que não tinha mais jeito, nem a mulher. Enquanto tinha condições, ele orava por um filho. Nunca aconteceu, né? Aí o anjo: a tua oração foi ouvida. Muito obrigado, seu anjo. E a resposta veio décadas mais tarde. Então, quem sabe, às vezes a justiça que a gente pede, quanto a Deus, feito. Só que cá embaixo a gente às vezes não vê tão cedo, mais tarde talvez. O que eu quero mais comentar é a última palavra do Senhor Jesus aqui no verso 8. Quando o Filho do Homem vier, será que achará a fé na terra? Exatamente assim no texto grego. Às vezes a sua Bíblia diz achará fé na terra. Não é assim, não. O que o texto diz é achará a fé na terra. E o que será que Jesus quis com isso, então? Eu entendo que a fé exatamente diz respeito ao conjunto de verdades que giram em torno da pessoa de Jesus e da fé bíblica.
A totalidade da verdade. Então, essa é a fé. Agora, a pergunta que o Senhor Jesus faz aqui deveria nos fazer parar e pensar. Quando o Filho do Homem vier, que convenhamos que não deve estar tão longe, pelo menos agora está bem mais perto do que há 2000 anos, será que achará a fé? Vamos pensar, assim, objetivamente e friamente, na situação do evangelicalismo no Brasil. Diz que deve ter 30 milhões de crentes, 35 milhões de crentes, sei lá. Mas qual é exatamente a situação das nossas igrejas ditas evangélicas no que diz respeito à fé bíblica? Quantas igrejas ainda creem cabalmente que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantas igrejas ainda estão pregando a Bíblia dos púlpitos? Quantos crentes estão levando a vida seguindo valores bíblicos em vez de valores humanistas, relativistas, materialistas do mundo? Quantos? Se o soberano Jesus voltasse hoje aqui para o Brasil, será que ele encontraria a fé no Brasil? Encontraria, creio. Mas seriam poucas as igrejas que ainda estão com compromisso genuíno com a autoridade objetiva do texto bíblico. São poucas, pouquíssimas, calamitosamente. Por isso também que os crentes não estão fazendo diferença praticamente no âmbito do país. Quer dizer, Satanás já tomou o governo, Satanás tomou o comércio, Satanás tomou a saúde, Satanás tomou a educação, Satanás já tomou tudo e já tomou 90% das igrejas. Quer dizer, cadê? Que diferença estamos fazendo? Ah, porque não tem mais a fé. O pessoal já largou da palavra de Deus. Isso aí é calamitoso, realmente. Pense só um pouquinho. O que poderia existir na Terra que representa um desafio ou um problema para Satanás e seus interesses no mundo? Teria alguma coisa no mundo que representa um problema para Satanás? A única coisa é a igreja. A única coisa que poderia representar problema para Satanás é a igreja. Então, Satanás derrubando a igreja, ele fica sozinho no campo. É praticamente assim já neste coitado Brasil. Calamitosamente. Temos que voltar a abraçar a autoridade objetiva do texto bíblico. É a única saída. É o amor à verdade. A única saída. Prosseguindo. Versos 9 a 14. Então ele contou esta parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, em pé, começou a orar a si mesmo o seguinte: Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já o cobrador de impostos, parando meio afastado, nem se atreveu a olhar para o céu, mas começou a bater no seu peito, dizendo: Oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este voltou para sua casa justificado, mas não aquele. Porque cada um que a si mesmo se exalta será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Agora, aqui não é complicado de entender, quer dizer, o contraste entre os dois homens, a diferença é tão gritante. O que me interessa aqui no verso 11 é a frase a si mesmo. Você pegou isso? O fariseu começou a orar a si mesmo. Como assim?
Oi. Esse tipo de oração não passa do teto, como se podia dizer. Ele estava conversando consigo mesmo. Não estava falando com Deus, estava falando com ele. Então, o texto aqui diz, orando a si mesmo, o seguinte. Infelizmente, nós ainda hoje somos capazes de orar esse tipo de oração, orando só para nós. Já o outro estava realmente desesperado na presença de Deus, nem queria levantar os olhos. Agora, bater no peito naquela cultura era um sinal de angústia, de tristeza, uma mistura dessas coisas. Era muito, muito significativo para bater no peito. Nós aqui, para nós, geralmente é outra coisa. Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E, com toda certeza, Deus ouviu ele e não o outro. Mais de uma vez na Bíblia nós encontramos a última frase aqui no verso 14. Cada um que a si mesmo se exalta será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isso é repetido mais de uma vez. É assim mesmo. É melhor a gente andar humildemente cá embaixo. Agora vamos à questão das criancinhas. 15 a 17. Ora, o povo começou a trazer até seus bebês a ele, para que tocasse neles. Mas ao verem isso, os discípulos as repreendiam. Aí Jesus os convocou e disse o seguinte: deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois o reino de Deus é de tais. Deveras eu vos digo, quem não receber o reino de Deus, assim como uma criança o faz, jamais entrará nele. Naturalmente eram as mães, as mulheres que estavam trazendo os bebês. Por isso que aqui no final do verso 15 diz, os discípulos as repreendiam. Eram as mulheres, as mães. Naturalmente, as mães, com muita sabedoria, sabiam que uma bênção do Senhor Jesus ia valer muito para seus filhinhos. Agora, até hoje, muitos adultos desprezam as crianças, mas você percebe que Jesus absolutamente não tolerou a atitude dos discípulos querendo barrar. Não. Deixem as crianças virem a mim. Até hoje, porque Jesus segue dizendo, deixem as crianças virem a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus é de tais. Muitas Bíblias, se não quase todas elas, dizem dos tais, e eu entendo que essa tradução não é adequada, mesmo porque o que está no verso 17. Deveras eu vos digo, quem não receber o reino de Deus, assim como uma criança o faz. Obviamente, Jesus não está dizendo que unicamente criança se salva. Obviamente, adultos também se salvam. A questão é a maneira em que uma criança crê. Uma criança crê literalmente e com total sinceridade. Uma criança, assim, se o pai disser que a lua é de queijo, a lua é de queijo. Não tem o que conversar. A criança crê piamente. E é isso assim que nós temos que fazer com Deus e sua palavra. Só que para adulto aqui não é tão fácil assim. Não é. Mas nós temos que crer assim como a criança crê. Realmente, sinceramente. Então, por isso que eu digo que, terminando o verso 16, tem que ser de tais. O reino não é só de criança, não, óbvio que não. Então, o reino é de tais, quer dizer, pessoas que recebem, assim como uma criança recebe. Entendo dessa forma. Vamos ler os versos 18 a 23.
Aqui tem uma coisa que tem dado nó na cabeça de uns e outros. Vamos ver se destrinchamos a questão aqui. Vamos ler 18 a 23. Um certo líder lhe perguntou, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Tu conheces os mandamentos: não adulterarás, não assassinarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele disse: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Ao ouvir essas coisas, Jesus disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribui aos pobres e terás tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era extremamente rico. Quando Jesus aqui no verso 19 diz: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um Deus. É preciso entender que Jesus não estava negando ser bom. Não. A dificuldade era que o homem não estava reconhecendo Jesus como sendo Deus. Se o homem estivesse reconhecendo Jesus como Deus, ele não teria objetado. Era essa a questão. Jesus não está negando ser bom. Ele era bom e ele era Deus também, só que o outro não estava reconhecendo isso. Aí ele prossegue com os mandamentos. E o homem, não, tudo isso. Só que aí Jesus vai colocar o dedo na ferida. Te falta só uma coisa. É vender tudo quanto tem, dar aos pobres. Vai ter tesouro no céu e segue. Aí, coitado. Como ele era muito rico, não deu. Aí não podia. Eu preciso voltar e mostrar, ou comentar o que está no verso 22. Diz aqui, ao ouvir essas coisas, plural. É que no texto paralelo em Mateus 19, versos 16 a 22, podemos mesmo constatar que se falou muito mais do que está aqui registrado. Então, por isso que diz essas coisas, eram mais coisas faladas do que aqui estão registradas. Um dos mandamentos, não é um dos 10 mandamentos, é outro mandamento, amar o próximo como a nós mesmos, isso aí que o homem não estava fazendo, e Jesus colocou o dedo nessa ferida. Aí vamos ver versos 24 a 7, então somente 24 a 27. Quando Jesus viu que ele ficou tão triste, ele disse: Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. É até mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Com isso, os ouvintes disseram: Então, quem pode ser salvo? E ele disse: as coisas que são impossíveis para homens são possíveis para Deus. Podemos entender melhor atentando para o texto paralelo em Marcos, capítulo 10, e verso 24. Lá ele esclarece que o problema é confiar nas riquezas, não é a questão meramente de ter dinheiro. A dificuldade é confiar nisso. Agora, se nós vamos ser honestos, havemos de concordar que uma vez quando a gente fica abastado, a gente tem tudo, a gente começa a confiar nisso, a gente confia nas coisas que a gente tem, a gente confia na nossa posição, a gente confia na nossa boa condição, a gente confia no nosso dinheiro, na nossa poupança. É a verdade cruel, nós somos assim. Não é necessário, mas é o que normalmente acontece. A riqueza é traiçoeira nesse sentido. Nos leva a querer depender dela e não de Deus. Então, é isso que está aqui no caso, assim, no intento,
Marcos nos ajuda. Agora, esse problema do camelo passar pelo fundo de uma agulha, isso aí tem dado nó nas cabeças. Aí, por quê? Como pode? Obviamente, um camelo é grande demais e uma agulha é pequena demais. Me perdoem a referência, mas me foi contado no seminário teológico, não sei se é verdade. Foi contado como se fosse verdade, dizendo que um certo cientista alemão uma vez comprou um camelo, matou, queimou totalmente, quer dizer, transformou o camelo em cinzas e literalmente passou todas as cinzas pelo fundo de uma agulha, só para provar que era possível. Não sei se é verdade, foi contado, mas convenhamos que não era isso o que Jesus estava dizendo. Seria um camelo vivo. Aí vem aquela questão que ao lado do grande portão da muralha teria uma pequena porta, que era essa pequena porta se chamava de fogo de ouro. Não, entendemos que isso de fato é uma lenda, não há base assim concreta para essa história que saibamos. Mas a solução, a meu ver, está exatamente o verso 27. Jesus mesmo diz, as coisas que são impossíveis para homens são possíveis para Deus. Então, Deus entendesse ser necessário, Deus consegue passar um camelo por o fundo de uma agulha. Nós aqui não. Então, Deus pode converter um rico, aliás, já fez mais de uma vez. Entendo, pois, que não há necessidade da gente, assim, espernear com esse problema do camelo e da agulha. Deixa como está. Entendo que havemos de deixar como coisa literal. O próprio Jesus diz, o que é impossível com homens é possível para Deus. Realmente, para nós, passar, obviamente, é impossível. Deixa para lá.